paz do Senhor para a igreja. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente pelo grande privilégio que Ele tem nos dado, de poder servi-lo, poder estar em sua casa, poder te adorar. Isso é um privilégio que Deus tem nos dado e somos gratos por isso. Segundo, agradecer a confiança do nosso pastor, de ter nos convocado para estar ministrando a tão importante tarefa que é falar nas terças-feiras aqui. Não é fácil, é uma grande responsabilidade, mas com a ajuda de nosso Deus e com a inspiração do Espírito Santo, gostaria de estar transmitindo aquilo que Deus já colocou em nossos corações. Ô Vitor, diminui só um pouquinho, está dando reverberação, por favor? Que Deus já colocou em nossos corações para transmitir à amada igreja. Os irmãos abram suas Bíblias, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a seguir. Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Deus tem algo tremendo. Está aqui no Data Show. Vamos convidar os irmãos, vamos fazer uma leitura em conjunto. Vamos acompanhar aqui pelo Data Show, fica mais fácil. No 2, irmãos, todo mundo junto, vamos lá? 1, 2. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho das portas do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e um de um lado e outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passa por onde quer que entrar, este rio viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entra este rio. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Edgede até em Egraim, haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, e será como peixe do mar grande, em multidão excessiva.
mas os meus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, a sua margem, e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer, não cairá as suas folhas, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto viverá da comida, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, e segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes. Amém. Glória a Deus. Leitura difícil, irmãos. Nem todos leram, mas tudo bem. Estão perdoados. Irmãos, o livro de Ezequiel, o próprio profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Jeremias, já no fim do seu ministério, mas também era contemporâneo de Ezequiel. Ezequiel, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia, na deportação. Por volta de 10.000 pessoas foram levadas de Jerusalém para a Babilônia, para serem escravos ali. Entre eles, como eu disse, Daniel e Ezequiel, 2 profetas, homens de Deus, que foram levados, ainda jovens, para terras estranhas, e lá exerceram o seu papel de profeta. Sendo que Daniel, ele vai para a corte, e ali vai ser um homem de confiança do governador, do imperador que ali jazia. Porém, Ezequiel, ele vai ser um profeta que vai ficar no meio do povo, entre o povo de Deus, entre os hebreus. E o engraçado ou interessante da vida de Ezequiel, seu ministério, é que Ezequiel, ele, ao profetizar, ele utiliza de formas de linguagem ou formas de expressar a sua profecia, uma forma meio, como podemos dizer assim, para alguns historiadores ou alguns intérpretes da Bíblia, creio que o próprio Ezequiel, ele dá umas viajadas na hora de profetizar, utilizando de figura de linguagem, às vezes para o tempo até estranhas. E aqui nessa passagem que lemos não é diferente. Nós lemos aqui que ele estava num determinado lugar, e de repente veio um homem, e levou a que ele tivesse uma visão. E ele teve uma visão do templo, da casa de Deus. E a casa de Deus, havia ali águas que brotavam dentro do santuário do Senhor. Ali havia uma nascente, e através dessa nascente brotava águas, e essas águas corriam para o templo afora, pelo lado oriental, e passava pelas portas. E esse mesmo homem que conduzia o profeta Ezequiel, ele tinha um objeto de medida, né? Aqui poderíamos interpretar como uma trena, para ficar mais fácil a compreensão, 1 metro, e ele media aqui 1000 côvados, que dá por volta aí de 500 metros, para que a gente consiga entender. E ele diz aqui, nesse versículo 2, e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito, e saía aquele homem
para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos arqueiros, ou pelos pés. Aqui nós podemos compreender que o profeta, ele estava naquela nascente, ou naquele início de rio, e o rio ainda raso, e ele entrando no rio, as águas que estavam ali, encobriam apenas os seus pés, molhando ali os seus pés. Isso nos dá alguma orientação acerca de ministério, irmãos. Essas águas, ou esse rio que estava nascendo, pode ser entendido ou compreendido como a nossa vida, né? A nossa vida espiritual. Muitos de nós, que somos crentes, que aceitamos o Senhor como nosso Salvador da nossa vida, alguns que são levados até o ministério, mas muitas pessoas entram no rio da vida, nesse rio que corre a nossa vida, e muitas pessoas, eles não querem muito compromisso com a vida espiritual, com a vida de crente, e muitos não se aprofundam nesses rios, ficando apenas na superfície, molhando apenas os pés. Eles não querem muitos compromissos com as coisas de Deus. Para eles preferem ficar no raso, medo de se aprofundar, medo de compromissos, medo de assumir coisas maiores na vida cristã. E eles ficam pendurando a sua vida inteira. Muitos acreditam que apenas vindo no culto, no domingo, ou num culto qualquer, para ele já é suficiente. Ele não quer compromisso. Molhar apenas os pés para ele é suficiente. Quantos de nós, às vezes, passamos por tantas dificuldades na vida, quantos problemas que nos advêm, e achamos que o Senhor tem por obrigação nos dar a solução. Mas o Senhor, Ele tem compromisso com aqueles que são fiéis a Ele, com aqueles que têm profundidade, que têm compromisso com as suas coisas, com o seu ministério. Cuidado, irmãos, cuidado, como você tem andado na casa de Deus? Qual é o teu compromisso com o Senhor? Não molhe apenas os pés. Não fique somente com os pés sobre a água. No próximo versículo, segue-se. E mediu mais 1000 côvados, quer dizer, mais 500 metros. E me fez passar por águas que deram até o joelho. Agora o rio já estava mais profundo. Agora as águas já dão no joelho. Agora o compromisso já é um pouco mais sincero, vamos assim dizer. Agora esse crente, ele já tem água sobre o teu joelho, ele já tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque quando a água dá no joelho, você já não consegue andar muito, você já anda com uma certa dificuldade. Se você não andar com firmeza, você pode cair. Mas muitos têm a sua vida cristã comparada à água de um rio que vai somente até o joelho. O que seria isso? Seria aquela pessoa religiosa, aquele crente que ele é crente até certo ponto, depois ele deixa de ser crente. Ele é obreiro até certo ponto, mas depois também ele deixa de ser obreiro. Você não pode confiar muito no que ele diz, infelizmente. Às vezes temos obreiro que é assim. Mas hoje o Senhor está te chamando a atenção para que você mergulhe nessas águas. Não deixe que as águas fiquem somente no teu joelho, mas se aprofunde. Vai até o fim desse rio. Mergulhe mais fundo.
Tem algo melhor. Tem algo melhor. Segue-se. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas, que me deram até os lombos. Aleluia, glória a Deus. Com mais 500 metros, aquele rio, ele vai se formando, vai se tornando um rio mais caudeloso, um rio largo, mais profundo, e agora as águas já chegam no ombro. E agora tem que aprender a nadar. Se você não saber nadar, corre o risco de se afogar. Quer dizer, agora você tem que ter mais compromisso. Agora você é um obreiro, agora você é um diácono, um pastor. Agora as águas estão no ombro. Aleluias. E quando as águas chegam no ombro, irmãos, os compromissos são maiores, a cobrança é maior. Você não pode brincar, porque você está correndo risco de vida. E quem está com você, você é responsável, porque você trata com vidas. O obreiro trata de vidas. Aleluias. Deus ultimamente, de 3 meses para cá, as águas passaram do meu ombro. Eu tenho tido experiências diferentes com o Senhor, que eu não tinha tido até então. O Senhor agora, Ele fala comigo de forma diferente. Aleluias. Isso é muito interessante, irmãos. Às vezes em casa a gente começa a conversar com meus filhos, minha esposa, e a gente começa a relembrar como que o Senhor vem trabalhando na nossa vida. Nós chegamos em Pouso Alegre, não sabíamos direito qual era o direcionamento, só sabíamos que o Senhor tinha nos trazido. Estamos aqui. Agora o Senhor vai cuidar de nós. E dia a dia na igreja, buscando a Deus, e Deus falando conosco. E o Senhor nos dando palavra, promessas, e as coisas se cumprindo, e aquela dependência de Deus. De repente, um dia os pastores nos chamou, vou te consagrar, cooperador. Ô pastor, está ótimo, fomos ser cooperador. Desempenhamos o trabalho como cooperador. Um dia o pastor nos chamou, você vai ser diácono. Nos consagraram aqui. Trabalhamos como diáconos. O Senhor trabalhava de uma forma extraordinária, o Senhor falava de um jeito, tratava-nos com uma outra forma. Aí fomos chamados ao presbitério. E o Senhor começou a trabalhar de uma outra forma. Cada degrau que íamos descendo, não é subindo não, viu, irmãos? É descendo mesmo, viu? Nós descemos, nos humilhamos. Cada degrau que íamos descendo, porque alguns acham que é hierarquia, vai subindo, não. Nós descemos. Cada degrau que íamos descendo, o Senhor ia falando, ia tratando, ia agindo de uma forma diferente. Chegamos a ministro. Aí mudou. Aí mudou totalmente. O Senhor começou a nos tratar de outra forma, a falar de um outro jeito, a trazer algo diferente, a ministrar em nossos corações de formas diferentes. E agora, de 3 meses para cá, estamos pastoreando São Geraldo. Temos lá por volta de 50 vidas que estão sobre os nossos ombros. Uma tremenda de uma responsabilidade. Às vezes estamos lá dormindo, dá 3 horas da manhã, cadê o sono, irmãos? Cadê o sono? O que é isso? Vamos orar. Vai orar, vai ler Bíblia, vai. Aí depois tudo acaba, o sono vem e você dorme. Aí vamos para a igreja. É um, é outro, vamos cuidar de um, vamos orar por outro, fulano está precisando de ajuda, vamos ajudar. E aí vai, e Deus vai cuidando, irmãos. As águas chegaram nos ombros. As águas chegaram nos ombros. E quando a água chega nos ombros, há risco de vida. Tem pessoas que dependem de nós. Tem pessoas que são carentes, dependem de uma palavra,
depende de uma oração, depende de algo que só depende de nós. E nós dependemos de Deus, porque a obra é dele. E nós seguimos. E mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. E era um rio, agora é um rio, irmãos. E eu já não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que davam para passar a nado. Agora é só nado. Não dá mais para caminhar nesse rio. Agora é só no nado, é só na braçada. Né? Só nadando. E as águas eram profundas. O rio pelo qual não se pode passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do rio. Aleluias. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. E ele me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levados para o mar, as águas se tornam saudáveis. Queridos irmãos, é dessa forma que Deus vai nos usar. Vai ter um momento da sua vida, da minha vida, da nossa vida, que nós vamos ter que nadar. Nós vamos ter que sair na braçada. Nós vamos ter que aprender a nadar e confiar. Aprender a nadar quer dizer confiar. Confiar em quem? Em Deus. Esse homem, esse anjo, esse ser que está aqui, possivelmente um homem de Deus, um ser de Deus, estava conduzindo o profeta, mostrando, dando essa visão. E ele mostrava: agora você tem que confiar, agora você tem que confiar. Agora eu vou te levar para a margem. E na margem agora você vai contemplar a vida em abundância. O rio da vida, aonde ele passa, ele gera vida. Aonde ele passa, as plantas, as vegetações, a árvore, elas são verdes, significando que existe vida. Aonde você passar, você vai gerar vida agora. Aonde você falar, vai gerar vida, porque você é um gerador de vidas. Aonde você pisar, você gera vida. Aonde você tocar, você gera vida novamente. Aleluias. Irmãos, nós somos geradores de vida, irmãos. Aleluias. Tudo que está morto, tudo que está murcho, sem vida, sem aparência, o Senhor vai nos usar. O Senhor vai nos usar. Para quê? Para que quando falarmos a tua palavra vai gerar vida. A sua palavra vai gerar que, vocês lembram lá dos ossos secos? É uma profecia anterior a essa. O profeta profetizou naquele vale de ossos secos. E gerou o quê? Gerou vida novamente. Gerou vida novamente. Então vai ser dessa forma. Nós obreiros que trabalhamos, que pregamos a palavra de Deus, aonde nós pregamos, onde nós falamos, existe uma grande responsabilidade que está sobre os nossos ombros, que é de gerar vida, não de gerar morte, não de matar ninguém, mas de cuidado, de cuidado. O Senhor tem colocado pessoas para que a gente venha zelar, porque é a igreja do Senhor. Fomos chamados para cuidar da igreja do Senhor. E a tua igreja, ela é santa. A igreja do Senhor, ela é santa. Existe uma grande responsabilidade que foi nos dada, irmãos. E nós não podemos negligenciar. Nós não podemos fazer de qualquer forma. Nós não podemos fazer de forma relaxada, mas temos que pagar o preço. Porque não fui eu que morri na cruz, mas foi Jesus, que deu o seu último gota de sangue,
para que a humanidade tivesse salvação. E foi-nos colocado essa missão. Não é fácil, mas vamos confiar em Deus. Ele tem nos levado às margens desse rio, do rio da vida, do rio que produz vida. E nós vamos continuar confiando nesse Deus, porque a igreja é dele, o rio é dele, quem gera vida é ele, e somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrares esse rio, viverá. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Vamos ler de novo aqui. E será, que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrares neste rio, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrares este rio. Aleluia. Esse rio produz vida. Esse rio produz peixes em abundância. Peixes quer dizer bênçãos, irmãos. Esse rio produz vida. E as bênçãos de Deus serão abundantes na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena, irmãos. Não desista. Não desista. Mas entre nesse rio. Mergulhe nesse rio. Não tenha medo de mergulhar nesse rio. Confie no Senhor. Ele que está nos conduzindo, irmãos. Continue confiando no Senhor. Aleluias. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. E desde Gedi e de Engraim haverá lugar para estender as redes, os seus peixes, seguindo a sua espécie. Será como peixe de mar grande, em multidão excessivas. Meus irmãos, as bênçãos serão tão grandes. As bênçãos serão tão grandes, que não vai dar para contar. Não vai dar para contar as quantidades de bênçãos que o Senhor tem para a tua igreja. São muitíssimas. São bênçãos grandes. E os pescadores, quem são os pecadores? A igreja. Nós somos pescadores de homens. O Senhor nos fez pescadores de homens. Nós somos esses pescadores. E as bênçãos serão tão grandes, irmãos. Tão grandes. Serão incontáveis. Não vai dar para contar. Não vai dar para contar as bênçãos. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. Mas junto ao rio, à sua margem, de um ao outro lado, nascerá toda a sorte de árvores, que dá frutos para se comer. Não cairão as suas folhas, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. Oh, aleluia! Que bênção maravilhosa! Você dará frutos, e o seu fruto será doce, e o seu fruto permanecerá. As suas folhas estarão sempre verdes. Isso quer dizer a vida cristã. A nossa vida cristã estará sempre verde. A sua felicidade será perpétua. E diz aqui ainda, que as suas águas saem lá do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. As suas folhas de remédio. Oh, o que são as folhas?
é aquilo que embeleza uma árvore. A árvore, quando ela está saudável, bem regada, bem estercada, ela vai dar frutos. O esterco é a palavra de Deus. A água é a água do rio, que nasce do rio. Você dará frutos, e seus frutos permanecerão, e as suas folhas estarão sempre verdes. Por quê? Porque as suas raízes estão plantadas numa terra profunda. Você não está plantado sobre areia, não. Nós estamos firmes numa rocha, e essa rocha se chama Jesus Cristo, e Ele é a nossa fonte de vida, e Ele é a água que jorra nesse rio, se chama Jesus Cristo, e Ele estará nos alimentando da sua palavra, nos alimentando da sua virtude, do seu Espírito que não faltará, da alegria do Espírito Santo que não faltará. Igreja de Jesus, continua firme, esperando em Deus, as bênçãos que o Senhor tem para nós. Não desista, não fique preocupado com o dia de amanhã. Às vezes ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou comer? Será que essa doença vai acabar? Será que o que vai acontecer amanhã? Muitos preocupados se vai pegar Covid, se não vai pegar. Deixa para lá, irmãos. Se preocupe com essas coisas não. O dia de amanhã é Deus que nos dará um outro dia. Pertence a Deus. Viva o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Quer me derrubar? Não, tá certo. Viva o dia de hoje, como se o Senhor viesse amanhã. Viva o dia de hoje, esperando amanhã o Senhor vai voltar. Se Ele não voltar, vai ser mais um dia de bênção, um dia debaixo da graça do Senhor. Que maravilha, irmãos. Viver cada dia, né? Basta cada dia o seu mal. Mateus vai falar lá. Basta cada dia o seu mal. Nós vamos viver com expectativa de vida, mergulhando nesse rio, se aprofundando nessas águas, porque o rio que vem de Deus é um rio de bênção para as nossas vidas. E o Senhor tem coisas grandes, irmãos. Deus tem coisas tremendas para a tua igreja. Não vamos ficar preocupados com o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. O pastor aqui acabou de fazer aqui um clamor, aqui, uma oração. Alguns irmãos que estão doentes, e eu contei meu testemunho aqui outro dia. Eu estava, irmãos, há um mês sem trabalhar. Voltei esses dias de trabalhar. Não estava aguentando, irmãos. Tem um problema aí de refluxo. Eu fui umas 2, 3 vezes no hospital pensando que estava infartando. Uma dor no peito. Parecia que explodiu o peito. Uma dor terrível. Estava dormindo sentado, irmãos. A Marta deitava, eu ficava sentado na cama. Isso quando não dava para dormir. Ficava a noite inteira andando na casa, com dor, tomando um monte de remédio, e aquilo não sarava, preocupado. Meu Deus, o que é isso? Dor, 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 dor. Aí um dia saí da congregação, eu saio da congregação, passo sempre aqui na sede. Aí conversando com o pastor, era um domingo, o pastor Fábio falou: Gilson, terça-feira eu vou orar por você e vou te ungir. Eu fui tão feliz para casa, irmãos. Eu confesso que eu fui contando. Marta, terça-feira o pastor disse que vai orar por mim e vai me ungir. Hoje é domingo ainda, hoje eu vou dormir sentado. Já pega as almofadas aí, vou sentar, vou dormir. Mas terça-feira acabou. Naquela esperança, irmão. Esperando. Terça-feira ele vai orar. E eu vou ficar bom. E foi. Domingo, dormi sentado. Passando mal, ruim, dor. Meu Deus do céu. E foi domingo. Segunda-feira, Gabriel, para variar, dor, ruim, só tomando sopa, comendo batata, comendo verdura,
emagreci 7 quilos. Isso foi bom, né? Fiquei fininho. Foi bom. Fiquei esbelto aqui. Mas foi bom para um lado. Aí, segunda-feira, comendo aquela comida, canja de galinha. Mas amanhã o pastor vai orar por mim. Ele falou que terça-feira ia me ungir. E terça-feira cheguei aqui. Estava aí, meio quieto aí, com dor. Aí ele me chamou: Gilson, cadê o Gilson? Vou orar. Aí eu caí no chão aqui, irmãos. Ele me ungiu. E naquela noite eu dormi. Glória a Deus. Naquela noite eu dormi. Aí hoje eu estava na casa do pastor, estava conversando com ele, com a pastora, e eu tenho uma apneia. Aí eu durmo com CPAP. Tem uma semana que eu não uso CPAP, irmãos. Está lá. E a Marta falou: Gil, você está dormindo bem, você não está tendo apneia. Eu acho que eu falei com o pastor, a oração foi além, pastor. Eu não estou tendo apneia mais. Tem uma semana que eu não estou usando o aparelho lá e estou dormindo bem. Segundo a Marta, que vê lá, eu estou dormindo bem, não estou roncando, está tudo certo. Ô, irmão, foi além do que eu queria. Mas por quê? Porque, irmãos, estamos mergulhados num rio de águas profundas, confiando num Jesus que é maravilhoso, num Deus que cura, que cuida, e lá nós estamos na dependência desse Deus. O nosso salva-vida para esse rio se chama Jesus Cristo, e nele nós estamos confiando, igreja do Senhor. Fique com esta palavra, guarda, mergulhe no rio de água viva, e o Senhor fará muitas coisas por você. Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Não esqueça de nós, continue orando por nós, continue intercedendo pela igreja ali no São Geraldo. Deus tem uma grande obra ali, Deus tem uma grande obra. Estamos ali trabalhando de segunda a segunda, ali orando, visitando os irmãos, entrando lá naquele meio, lá, irmãos, vou nem falar, né? Mas Deus tem abençoado aquele povo. Continue orando. Quando você estiver de joelho, lembre-se do São Geraldo, e Deus estará te abençoando em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Amém.